Olha só, tem uma coisa muito específica que separa quem muda de quem continua no mesmo lugar. Não é a pessoa ter capacidade, não é oportunidade, não é tempo. Muitas vezes é o medo. Não o medo de quem não sabe o que quer, o medo de quem já sabe e ainda assim não se mexe, não sai do lugar. Porque, olha só, as pessoas percebem que precisam mudar, mas daí ela ter coragem para mudar é um longo caminho. Isso vale para tudo, a gente vai conversar aqui sobre tudo, mas eu acho que tem muitas pessoas que vivem exatamente nesse limbo, nesse intervalo entre saber e agir. Prazer, se você não me conhece, eu sou Andréa Stanger, fui perita da Polícia Federal por 16 anos, sou professora, mentora de concursos, mentora de carreira. E, mais uma vez, eu te digo que eu acompanho pessoas em diferentes momentos dessa trajetória profissional. E isso é um padrão que a gente percebe com muita frequência. As pessoas sabem que algo precisa mudar, elas percebem o peso de ter uma vida que muitas vezes não faz mais sentido, mas continuam no mesmo lugar. Isso me dá uma agonia, você não tem noção a respeito disso. A pessoa tá ali no emprego que ela faz o que ela não gosta, recebendo um salário ali que não atende às necessidades mais básicas da vida dela, ou muitas vezes está num relacionamento ruim, com problema de saúde, e não faz nada. Ela não faz nada, não é por falta de capacidade. Geralmente é por medo. A mudança é uma coisa que as pessoas têm medo. E se você já viu meus vídeos aqui, você já sabe que eu mudei muitas vezes. Então, como o pessoal diz, eu tenho lugar de fala. Eu já mudei 34 vezes de casas, de cidades, de bairros. Mudança não é algo que impacte minha vida. Hoje a gente vai conversar justamente sobre esse medo que as pessoas têm e o que que esse medo faz com a vida das pessoas. Se esse tipo de conversa, se esse tipo de vídeo te agrada, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho. A gente não está só falando do concurso em si. Ah, o concurso dá estabilidade, não é nada disso. A gente precisa conversar sobre os outros aspectos que estão atrás. E aqui, obviamente, você vai encontrar vídeos que falem de concursos, que vão mostrar o edital, mas a gente precisa mudar a mentalidade, a gente precisa compreender o que está por trás das nossas decisões, porque mudar de vida exige muito mais do que só informação. Uma das armadilhas, maiores armadilhas da vida adulta, é quando a pessoa confunde estabilidade com felicidade. Como se bastasse ter segurança financeira, rotina previsível, uma vida aparentemente organizada para automaticamente estar realizada emocionalmente. Como você sabe, eu gosto muito de histórias e eu vou te ilustrar isso com algumas situações de pessoas que eu conheço que fizeram concurso público, concurso da Polícia Federal, perito criminal federal, segurança financeira, rotina previsível, você sabe ali como que vai ser, têm uma vida organizada e mesmo assim não são felizes, não estão realizados profissionalmente. A pessoa só fez o concurso, por exemplo, por conta do salário. Você fala assim, ah, André, mas se eu ganhar 27, se eu ganhar 30 mil reais, eu vou ser muito feliz. Será? A realidade, na verdade, é muito mais complexa, né? Porque existem pessoas extremamente estáveis, a vida toda estável, toda organizada, mas pessoas cansadas, pessoas insatisfeitas, pessoas que não estão felizes naquilo ali. Pessoas que aparentemente têm uma vida bastante segura, mas emocionalmente acordam todo dia com peso que não consegue nem dar nome para isso. É aquela pessoa que tem a síndrome do Fantástico, né? Tocou a música do Fantástico no domingo à noite, ela já fica. Ai, amanhã é segunda, eu vou ter que trabalhar. Pessoa que não tem motivação, que não tem direção, que não tem conexão nenhuma com o que fazem. Eu sei que pode parecer, né, não muito, vamos dizer assim, para uma pessoa que ganha um salário mínimo, você fala assim, ah, você vai ganhar 26, 30 mil reais. E a pessoa, não, isso mudaria a minha vida. Acredito que mude, sim. Mas se você for fazer um trabalho que você não está motivado, que você não gosta, aquilo acaba se tornando uma prisão. Eu chamo de uma prostituição. Você está indo lá por conta do dinheiro. E muitas pessoas que estão
né, nesse cenário, elas não entendem por quê. Porque aparentemente está tudo certo. E assim, vou trazer aqui uma reflexão mais profunda, porque eu sei que vocês acompanham, as notícias e vocês já viram que tem muitos casos, por exemplo, eu não vou poder falar a palavra, mas de pessoas que tiram a vida, né? De servidores públicos, muitos casos dentro da própria Polícia Federal. E eu já me questionei isso porque já tive colegas que aconteceu isso, né? Mais de um. São pessoas que tinham um emprego muito bom, salário excelente, tem rotina, tem estabilidade, tinham casa, carro, viajavam, mas internamente tinha uma desconexão ali que em algum momento aquilo pesou mais. Então você fala assim, nossa, mas fulano era tão bonito, tinha uma vida tão assim, por que que fez isso? Sim, tem pessoas que têm uma vida estável, mas que estão emocionalmente esgotadas. E isso acho que é uma combinação bem perigosa, porque é como se a pessoa não tivesse mais objetivo de vida. A pessoa já alcançou aquilo, ok, tá tudo resolvido, então eu não tenho mais, né? Claro, não, eu não vou ser leviana aqui de justificar o que que aconteceu, né? Mas assim, na visão de fora, de quem está enxergando aquela situação, você vê que algo, obviamente, não estava ok, porque senão não teria chegado às vias de fato, né? Eu queria que você pensasse aqui em algum momento que tua vida estava tudo ok, você estava seguro, aquilo te deu inquietação, tá? Não precisa responder aqui, eu quero só que você reflita isso. Eu acho, assim, a gente tem um mecanismo, vamos dizer assim, muito específico que esse medo acaba criando. É quase como se fosse uma anestesia emocional. A pessoa vive ali por tempo suficiente numa situação que não faz o mínimo sentido, mas a pessoa se sente como se ela estivesse segura. E o medo vai criando uma espécie ali de entorpecimento. A pessoa fica paralisada naquilo. A pessoa continua, mesmo sem ter alegria, mesmo sem ter propósito, mesmo sem ter conexão com a própria vida. Porque a pessoa tem medo de mudar, porque o mudar parece perigoso. Tudo que é novo, né? Isso dá uma certa situação. Então, esse perigoso, vamos dizer assim, entre aspas, mesmo que seja um passo para a liberdade dela, ela acaba assustando mais do que o fato de estar segura, mesmo que o seguro seja sofrimento. E o que que acontece ao longo do tempo? Aquilo que parecia ok, a motivação desaparece, a ansiedade aumenta, a procrastinação aparece, o corpo começa a cobrar. Então, você começa a pesar aquilo, por mais que a vida pareça ótima, a pessoa tem uma segurança ali e a pessoa começa a achar que o problema é ela, que algo está errado com ela, que ela não tem disciplina, que ela não tem força, que ela não aguenta, quando na verdade o que está acontecendo é muito diferente. Ela está pagando um preço emocional de permanecer onde não deveria mais estar. Sabe aquela história assim, deu, acabou? Isso foi bem interessante. Como vocês sabem, eu gosto bastante de histórias. Eu já estava há 10 anos no Acre, gostava muito de lá, tinha muitos amigos e tal. Aí chegou um chefe meu e falou assim: André, já deu. Eu, como assim, doutor? Ele falou assim: acho que você já está aqui tempo suficiente, eu acho que está na hora de você ir para outros locais. E olha que interessante isso, porque dentro da própria polícia, as pessoas ficam, né? Quem vai para a região norte geralmente fica louca para mudar de cidade, para ir para outro local. E eu estava ali recusando, eu não queria sair de lá. Estava me dando oportunidade. E eu falei, mas será, doutor? Ele falou assim: não, André, você já cumpriu o que você tinha que fazer aqui, agora você tem que alçar novos lugares. Um chefe conseguiu perceber isso na minha coisa, porque se fosse por mim, possivelmente eu estaria lá até hoje. Então, veja. A gente não para pensar nisso, que às vezes uma mudança ela vai te abrir muitos outros horizontes que vão fazer. E realmente, eu saí de lá, fui para Brasília, tive oportunidades incríveis em Brasília. De lá eu vim para Lagoas, que foi onde eu aposentei. Mas eu tive que sair daquela paralisia, vamos dizer assim, de um local. Eu estava ali amarrada ali no sentido, no bom sentido de uma coisa que eu gostava de fazer ali. Mas assim, muitas vezes você precisa mudar para justamente você ampliar os seus horizontes. E vamos pensar aqui, né? Esse vídeo é meio motivacional também, né? No sentido de reflexão. Qual que é o preço que a gente paga de permanecer numa vida que às vezes não faz mais sentido?
E a pergunta aqui é bem profunda, não é só do seu emprego ou de você estar num relacionamento que às vezes não tem mais chance alguma, ou de você ter amizades que não fazem mais sentido. O problema é que muitas vezes a gente não se questiona sobre isso. Assim, essa zona, né, que a gente está ali, uma área de conforto, porque o conhecido é mais confortável, é que porque a gente não para pensar. Já tive situações como essa de estar em relacionamentos que eu não refleti. E se eu tivesse sido esperta e refletida, eu tinha caído fora muito antes. Mas a gente não tem esse costume de refletir sobre as situações que nos acontecem. O que que é importante? Eu acho que a gente precisa falar sobre essa zona de conforto. Esse é um conceito que eu acho que precisa ser desmontado. O conhecido é confortável. Porque as pessoas falam assim, ah, não, eu estou na minha zona de conforto. Porque as pessoas usam essa expressão como se isso fosse sinônimo de lugar bom. O lugar onde a pessoa está bem relaxada, protegida, então tá tudo bem. Mas, na maior parte dos casos, o que as pessoas chamam de zona de conforto não é confortável. É zona de familiaridade. Não é confortável, é familiaridade. Você está familiarizado com aquilo. Não é a zona de familiaridade, o que que é? Não é um lugar onde a pessoa se sente bem, é um lugar que a pessoa conhece. E por você conhecer, o risco já está mapeado, as dores já são conhecidas. Tipo assim, não, tô no relacionamento aqui, é ruim, mas eu já conheço, né? Vou trocar por outro que vai vir com outros defeitos, não é isso? Sou formada em psicologia também, não esquece disso, né? O familiar ali, né? Aquela familiaridade, são limites que já foram testados. É um familiar que dá uma sensação de controle, mesmo quando esse familiar é sofrimento, mesmo quando é estagnação, mesmo quando já não faz sentido algum estar ali. Porque o desconhecido, por mais que tenha a possibilidade da liberdade, é percebido pelo cérebro como ameaça. E o cérebro, ele prefere um sofrimento conhecido do que um benefício incerto. Poxa, por que que eu vou arriscar isso, não é mesmo? E é aqui justamente que o medo age com mais poder. Ele não age dizendo assim, não vá. Ele age fazendo o desconhecido parecer mais assustador do que realmente é. E fazendo o familiar parecer muito mais seguro do que realmente é. E existe também uma outra distinção muito importante que poucos fazem: segurança emocional falsa. O que que é isso? A segurança emocional genuína, ela vem do autoconhecimento, da clareza, da direção. Você sabe quem é, para onde vai, o que precisa fazer para sustentar naquele rumo. A segurança emocional falsa, ela vem ali de evitar o desconhecido. Você não sabe quem é, não, mas sabe onde está e fica não porque é bom estar ali, mas porque sair assusta mais. A diferença entre as duas, a genuína, ela liberta, a segunda aprisiona. Você sente ali que tem conforto, mas não é conforto. Tá bom? Vamos falar de medo, o medo de mudar, os três medos que aparecem mais. Primeiro medo é o medo de perder o que já foi construído. Investir tanto nisso, como que eu posso largar? Esse medo ele é amplificado pelo conceito de custo, né? A pessoa confunde tempo investido com razão para continuar. E aí aquela história, ah, eu comprei tanto aquele material, vou continuar porque eu já investi tanto. Ah, eu vou continuar nessa profissão porque eu já investi tanto. E vou continuar nesse relacionamento porque eu investi tanto, não é assim? Segundo medo, medo do julgamento. Que vão pensar de mim se eu mudar? Isso, eu vou contar uma história nada a ver sobre isso, né? A respeito de cabelo. Meu cabelo, se você me conhece antigamente, meu cabelo era loiro, eu tinha que pintar o cabelo a cada 15 dias. Falei assim, meu Deus, vou deixar meu cabelo branco. Vou deixar meu cabelo branco. É branco mesmo, tá? É branco, 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 tá vendo? Cabelo branco envelhece, né? Cabelo branco parece a pessoa ser idosa. Que vão pensar de mim se eu mudar meu cabelo? Nem minha cabeleireira queria que eu cortasse o cabelo, nem primeiro que eu quis cortar e o primeiro e outro que eu quis mudar, não quis mais pintar o cabelo. Nem ela aceitou. Aí o que que eu fiz? Eu traí ela assim no outro cabeleireiro. Cheguei já com o cabelo cortado e com o cabelo já com a raiz branca. Ela, meu Deus, né? Mas tem uma pressão social muito grande para a gente parecer estável, coerente. As pessoas, a gente tem esse medo, como, o que que as pessoas vão falar?
Eu nunca estive tão feliz com o meu cabelo, tá bom? O terceiro medo, medo de não dar certo. E se eu tentar e falhar? Esse medo, ele é amplificado pela falta de clareza, porque quando não se sabe para onde vai, qualquer destino parece arriscado, não é mesmo? Se você tentar e falhar, volta, começa outro caminho, tá tudo certo. O que que esses três medos têm em comum? Todos eles diminuem com clareza. Porque clareza não vai eliminar o medo, mas ela muda a relação da pessoa com ele. Quando você sabe para onde vai e por que vai, o medo de não chegar lá é diferente. O medo existe, mas ele não paralisa. Gente, o medo ele funciona como prisão. Ele vai realmente amplificar o desconhecido, vai suavizar o familiar, criando uma sensação de segurança emocional falsa, que vai aprisionar sem parecer prisão, entende? Dos três medos que eu falei aqui, qual que é o que te paralisa mais hoje? Ele é baseado em algo real ou em algo que o medo só está potencializando? Vamos falar sobre coragem agora. Existe um equívoco muito comum sobre coragem. Que coragem é ausência de medo, que a pessoa corajosa não sente o que você sente, que quem muda de vida não tem medo, só você que tem medo, mas isso não é verdade. Porém, a coragem não é ausência de medo, é a decisão de não deixar que o medo escolha a sua vida por você. As pessoas que mudam sentem exatamente o que você sente. O mesmo medo de não dar certo, o mesmo medo do julgamento, o mesmo medo de perder o que já construiu. A diferença não é que elas não têm medo, é que elas desenvolveram clareza suficiente para que a direção seja mais forte do que o medo, ter mais coragem do que o próprio medo. E aqui é que a clareza é mais importante do que coragem, porque quando você sabe com clareza para onde você quer ir, porque isso faz sentido especificamente para você, como isso conversa com você, qual é o custo de você permanecer onde você está, o medo não vai desaparecer, mas ele para de ser o decisor. Muita gente hoje não está presa pela falta de oportunidade, ela está presa pelo medo de mudar. E a diferença entre as duas é que a primeira pode não ter solução imediata, a segunda tem. Coragem e clareza. A clareza não elimina o medo, mas muda a relação com ele. E quando a direção é mais forte que o medo, a pessoa finalmente se move. Me conta, se o medo não fosse uma variável, se você soubesse que ia dar certo, o que você faria de diferente na sua trajetória profissional? Se você não tivesse medo, se você soubesse que aquele concurso que você quer daria certo, o que você faria de diferente hoje? Se o medo não fosse uma variável, se você soubesse que você ia ficar com o corpo sarado, o que você ia mudar hoje? Tudo, para tudo. Se o medo não fosse uma variável, se você soubesse que ia ter um relacionamento maravilhoso lá na frente, o que você faria na sua vida emocional hoje? Bom, não vou deixar para você refletir sobre isso, né? Isso são coisas que a gente percebe, que a gente aprende com a idade. E é justamente esse tipo de papo que aparece nas mentorias individuais, né? Porque muitas vezes realmente a pessoa não precisa de motivação, ela já tem motivação, que ela precisa ter clareza no que ela quer. Porque se você não tem aquela visão clara, você vai ficar tirando para tudo quanto é lado. E essa clareza, ela tem que ser colocada para fora. Muitas vezes, numa conversa, você vê que aquele é teu caminho e você deve seguir naquela direção. Por isso que é importante tanto você falar. Ah, você não tem com quem falar, não faz terapia, não tem uma pessoa. Pessoas que não julguem, tá? Porque se falar com um amigo é é meio complicado, porque a pessoa vai julgar, ah, porque isso vai dar certo, porque essa sua ideia maluca de abrir negócio não vai dar certo, se você perder tudo, enfim, a familiar também. Então, assim, busque uma pessoa neutra e se você não tiver como, escreva. Abre um caderno e escreve ali. Isso é muito terapêutico, tá bom? Então, assim, realmente coloque as coisas no papel, desenhe, não deixa só na cabeça, não, tá bom? Antes de a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse uma pergunta nesse vídeo, né? Qual é o preço emocional de eu continuar onde eu estou? Quanto isso está te custando? Essas decisões que você não toma em relação ao profissional, de relacionamentos, não o preço de mudar,
preço de permanecer onde você está. Porque o medo, ele sempre vai calcular o custo de mudar, mas quase nunca calcula o custo de ficar, não é mesmo? Talvez você não esteja preso por falta de oportunidade. Talvez você esteja preso pelo medo de mudar. E reconhecer isso não é fraqueza. E o começo da clareza vai começar a te mover, quando você decidir que você vai mudar. Agora me conta nos comentários, qual é o medo que mais está te impedindo de dar o próximo passo? Porque às vezes, quando você nomeia o medo em voz alta, já muda a relação com ele. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se algo aí tocou em algo que você já sabia, mas nunca tinha nomeado, me deixe saber. Qualquer coisa que você não quiser colocar aqui nos comentários para não ficar público, me manda lá no Instagram, no direct, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha com alguém que você sente que está preso por algum motivo, que precisa tomar uma decisão, porque às vezes a pessoa só precisa de alguém que diga que ela já está se sentindo. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.